Também manda beijo pra Daiane. Obrigada. Você acabou não indo, né? Algumas coisas acabaram pesando na minha decisão. O principal fator foi o meu técnico, assim, o Albertinho. Eu gosto muito do trabalho que ele faz. Então eu tava com medo de mudar de trabalho, um trabalho que vinha dando certo. Além disso, teve o problema da minha lesão nas costas. Eu não queria mudar de país, chegar num clube australiano e saber que de repente eu não ia poder cumprir a temporada que eles iam querer. Eu não sei como é que lá é a estrutura de fisioterapia, de médico, a atenção que eu ia ter. No meu clube eu tenho toda uma estrutura de ortopedista, fisioterapeuta. Se eu não puder fazer algum treino, se eu não puder fazer alguma coisa no treino ou na preparação física, eu tenho total entendimento do meu técnico. Ele tem uma ligação direta com o médico, então isso também é uma coisa que acabou pesando bastante na minha ida para lá. E é difícil você também mudar numa coisa que está dando certo, né? Dá uma certa insegurança. Então eu acabei optando por ficar aqui mesmo e eu acho que foi a decisão certa. Hoje em dia eu dou graças a Deus por ter ficado no Brasil. Tem mais um e-mail aqui, o Roger da Costa Neto de Campinas. Está falando, eu gostaria de saber o que faz com que o atleta não consiga lidar com pressão psicológica, sobretudo quando é favorito. Ele compara aqui com atletas de outros países. E aí, pode-se dizer que atletas, confederações e treinadores ainda tratam a psicologia do esporte como um patinho feio na fase de treinamentos? O Roger, lá de Curitiba, pergunta. Vocês, pelo que disseram, têm acompanhamento psicológico, né? Eu acho que acompanhamento vem junto com o treinamento. Acho que nem que se ouviu muito depois da Olimpíada. O que faltou para o Brasil ganhar medalhas na Olimpíada? Foi muito estado. Psicologia. Eu não concordo, entendeu? Eu acho que quando você está num país que não tem uma estrutura, que você tem uma estrutura diferente numa confederação do que quando você tem uma estrutura fora dela, não tem como você chegar, entendeu? Ou todo mundo trabalha com a mesma metodologia, os clubes, as confederações, ou nunca vai dar certo, entendeu? Claro que a gente tem que cuidar do lado psicológico, eu acho que tem que cuidar. O atleta tem que ter nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta, tem toda uma estrutura que tem que amparar o atleta, entendeu? Mas não só o lado psicológico, eu acho que tem que cuidar, mas não adianta eu ir toda a semana no terapeuta e não ter um ginásio para treinar. Claro. Não vai adiantar, entendeu? Ou seja, você está querendo dizer que tentaram até responsabilizar os atletas, quando na verdade é toda a estrutura do esporte nacional. Também essa coisa do como se fosse só o psicológico. Assim, tá todo mundo pronto, tá tudo dando certo. Sendo que assim, a gente não é assim, a gente não tem ainda a estrutura que a gente deveria ter, que os outros países têm. Por que a natação do Brasil não é que nem a natação dos Estados Unidos, na Austrália? É assim, absurda a diferença de estrutura que eles têm lá e que a gente tem aqui. Não dá pra eles exigirem um resultado que eles não dão condições pra gente atingir. Então, assim, realmente acontece de muita gente chegar como favorito e não levar a medalha. Acontece. É só o psicológico? Não. Óbvio, se a pessoa não estiver bem psicologicamente preparada ou aconteceu algum problema, as pessoas não sabem o que a gente passa no nosso dia a dia. Tudo que tem atrás, entendeu? Se a pessoa passou mal, comeu alguma coisa que não fez bem, se tá com uma dor no ombro, se não dormiu bem à noite, tudo isso conta muito. Eu não conseguia acostumar com o fuso horário da China. Eu fiquei o tempo inteiro sem conseguir dormir direito à noite, eu ia dormir muito tarde, eu acordava a noite inteira, eu não dormia tarde para dormir bem à noite e mesmo assim não adiantou, o fuso pesou muito para mim. A gente fez a aclimatação 2 semanas antes, mesmo assim, tanto que quando eu voltei para o Brasil eu não tive problema nenhum. Eu voltei já dormir normal no horário do Brasil, eu não consegui me acostumar. De repente teria nadado melhor, de repente para outras pessoas isso pesou um pouco mais. Claro. Eu gosto de fazer um trabalho psicológico sozinha, assim, em casa. Antes de dormir, eu sempre visualizo minha prova, visualizo entrando, visualizo meus adversários. Eu gosto de olhar a piscina, a próxima competição que eu vou ter, eu imagino a piscina. Faço tudo, minha saída, ondulação, transição, o meu estilo, virada, o tempo que eu vou fazer na virada. Olha aí você nadando. Você vê muito as suas imagens nadando ou não? Tenho e eu assisto toda hora. É mesmo? Dá pra aprimorar, assim, assim, a gente tem um biomecânico lá no Pinheiros, que é o Paulo César, ele é fantástico. A gente faz um trabalho de filmagem subaquática, a gente analisa depois as filmagens também, tanto da eliminatória para a final, a gente está sempre analisando durante as competições. Isso é muito importante, às vezes a gente vê um erro que a gente cometeu numa saída, numa virada, às vezes a gente passou muito forte, se passou fraco, se ondulei bem na volta, se não. É muito importante ter isso mesmo. E esse acompanhamento a gente tem legal lá no Pinheiros, assim. Você também, Daiane?
O Pinheiros está passando por uma fase agora de reconstrução da ginástica. O Pinheiros ficou muito tempo sem ter ginástica que a gente fala de alto rendimento, ginástica competitiva mesmo, assim. O Pinheiros tem uma equipe muito legal, está passando por uma fase de reforma de ginásio, de compra de aparelho, que eu acho que isso vai o quê? Dar estrutura para a gente poder ter mais lugares para treinar. Acho que não só pra gente que é do Pinheiros, mas dá a oportunidade de outras pessoas também poderem treinar. Você não tem saudade daquele ucraniano mal-humorado que era o seu? Tem? Tenho. Mas aquele homem era muito mal-humorado. Ele ajudou muito, mas é né? que as pessoas aqui... O que aconteceu? As pessoas não conheceram o Oleg como ele era a fundo, entendeu? As pessoas têm aquela imagem dele, o carrasco, e na verdade ele não era, sabe? Assim, eu acho que ele... Como eu falei, a ginástica tem uma doutrina, entendeu? Tá. E a doutrina da ginástica é essa. É um esporte que é rígido, entendeu? Ele sabia brincar na hora certa, ele sabia ele era xingar na hora... Era fofo? Ele aprendeu muito isso no Brasil. Eu não vejo ele como ucraniano fofo. Então, eu acho que ele aprendeu... Fofo. Não, eu acho que ele aprendeu isso muito no Brasil. Ele disse que ele aprendeu muitas coisas no Brasil, eu acho que essa foi uma delas, entendeu? O europeu em si não tem essa coisa do brasileiro. O brasileiro tem essa coisa do toque, né? De precisar abraçar, não sei o quê. Ele não tinha isso. No final ele já estava, nossa... Eu falei, Oleg, isso tá muito brasileiro. Ele sacaneava os amigos quando saía, sabe? Brincava, beijava, abraçava. A gente teve uma conversa muito legal quando ele foi embora, assim. Que ele agradeceu todo o trabalho que ele fez aqui. Ele disse que ele nunca tinha tido um reconhecimento tão forte no país quanto teve no Brasil, de ganhar troféu por ser o melhor técnico do ano, assim. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Assim. E essa questão de